Você já reparou que algumas pessoas entram num lugar e todo mundo olha, e outras entram e ninguém nem percebe? Qual é a diferença? Beleza? Dinheiro? Roupas caras? Não. É outra coisa. E você vai descobrir o que é nos próximos minutos. Mas antes, deixa eu te fazer 2 perguntas bem diretas. Primeira, você acha que as pessoas realmente te escutam quando você fala? Ou às vezes parece que você está falando sozinho? Segunda pergunta, quando você chega num lugar cheio de gente, você sente que as pessoas te notam? Ou você passa meio que despercebido? Guarda essas respostas na cabeça, porque no final desse vídeo, você vai entender exatamente por que isso acontece com você. E o melhor de tudo, vai saber como mudar isso começando hoje. Nos anos 80, um grupo de pesquisadores de uma agência governamental começou a estudar uma coisa bem curiosa. Por que algumas pessoas são completamente marcantes e outras passam batido? Mesmo quando são parecidas fisicamente. Eles passaram vários anos nisso. Acompanharam centenas de pessoas e descobriram uma coisa absurda. Existem 7 coisas que você faz todo santo dia, sem nem perceber, que fazem você ficar invisível para os outros. Esses estudos ficaram guardados por muito tempo. Nesse vídeo, você vai descobrir quais são esses 7 hábitos, por que ninguém fala disso, e como você pode mudar cada um deles. E tem um detalhe que eu preciso te contar agora. O hábito número 5 é usado até hoje para treinar pessoas que precisam passar despercebidas, que ninguém lembre delas depois. Mas você está fazendo isso sem querer, ficando invisível sem saber por quê. Então, vamos direto ao primeiro hábito. Primeira coisa, o jeito que você respira. Eu sei que parece meio bobo falar disso, mas escuta. Nos estudos, pesquisadores identificaram que pessoas que respiram só com a parte de cima do peito, aquela respiração curtinha, foram avaliadas como bem menos marcantes depois de alguns meses. Faz o seguinte agora. Respira fundo. Vai, respira aí. Reparou? Seus ombros subiram, seu peito encheu, mas sua barriga ficou parada, né? Pois é. Você está respirando errado. E quase todo mundo respira desse jeito. Aqui vai o problema real. Quando você respira só com o peito assim, seus ombros ficam meio tensos o tempo todo. Seu pescoço fica esticado para frente, sua coluna começa a curvar para compensar. Com o tempo, sua postura vai mudando, sua energia vai mudando, e as pessoas começam a te enxergar diferente, sem você nem perceber o que está acontecendo. Fizeram um teste bem interessante. Pegaram pessoas que respiravam do jeito certo, com o diafragma, e pediram para elas respirarem errado, só com o peito durante uns 3 meses. Sabe o que rolou? Outras pessoas lembravam bem menos dessas pessoas depois. Mesma cara, mesma aparência. Só mudou a forma de respirar. Por que isso acontece? Porque quando você respira desse jeito curto e rápido, seu corpo está mandando sinais para os outros. Sinais de ansiedade, de que você não está no controle, de que sua energia está baixa. E o cérebro das pessoas capta isso sem elas perceberem e começa a te ignorar. É automático. Como você conserta isso? É bem tranquilo. 5 vezes por dia faz o seguinte. Coloca a mão na sua barriga. Puxa o ar devagar em 4 segundos e sente sua barriga enchendo, não o peito. Segura uns 2 segundos. Solta o ar em 6 segundos, barriga esvaziando. Faz isso certinho por umas 2 semanas. Sua postura muda. Sua energia muda. As pessoas começam a te notar de outro jeito. Mas respiração é só o começo. O segundo hábito tem muito mais impacto. Segunda coisa. Para onde você olha quando está conversando com alguém? Responde sincero agora. Quando você conversa com alguém, você olha direto nos olhos da pessoa? Ou fica desviando o olhar? Olhando para o chão, para o lado, para o celular? A maioria desvia. E a maioria passa batido. Pesquisadores identificaram um padrão nisso. Pessoas que olham nos olhos por menos de 2 segundos são vistas como menos presentes. Mas tem uma coisa mais profunda aqui. Isso não é só sobre parecer confiante. É algo bem mais antigo. Estudos mostram que isso vem lá de trás, dos nossos ancestrais. Milhares de anos atrás, quando um animal desviava o olhar primeiro, significava que ele era o mais fraco. Era a presa.
E esse instinto ainda está no nosso cérebro hoje. Quando você desvia o olhar rápido demais, você está sinalizando sem falar nada. Eu sou inferior aqui, você pode me ignorar. E a pessoa ignora mesmo, de forma inconsciente. Fizeram um estudo acompanhando centenas de pessoas por anos. Dividiram em 2 grupos. Um grupo aprendeu a manter o olhar por 3 a 5 segundos antes de desviar naturalmente. O outro grupo continuou desviando rápido, em 1 ou 2 segundos. Depois de meses, o primeiro grupo foi avaliado como bem mais confiável, mais competente e muito mais presente. Mesmas pessoas. Só mudou o tempo que mantinham o olhar. Por que isso importa tanto? Porque em treinamentos especializados, ensinam 2 tipos de comportamento. Pessoas que precisam ser marcantes aprendem a segurar o olhar. Pessoas que precisam passar despercebidas aprendem a desviar rápido, para serem esquecidas depois. E você provavelmente está desviando sem nem pensar nisso, ficando invisível sem querer. Como você muda? É simples. Na próxima conversa que tiver, mantenha o olhar por 3 a 5 segundos antes de desviar. Não fica encarando que nem maluco. Só fica ali, presente. E repara como a energia da conversa muda completamente. Como a pessoa te trata diferente. Como você se sente diferente também. Mas se você acha que isso já é forte, o terceiro hábito mexe até com sua aparência física. Terceira coisa, a expressão do seu rosto. Faz um teste rápido. Abre a câmera frontal do celular e olha para sua cara agora. Que expressão você vê ali? Se for um rosto meio travado, sem muita expressão, você tem um problema sério, porque rosto apagado é esquecível. Pesquisadores descobriram algo que chamaram de rosto sem vida. Pessoas que passam muitas horas por dia olhando para telas começam a ficar com o rosto parado, sem expressão nenhuma. Os músculos do rosto meio que param de trabalhar. E olha que interessante. Rosto sem expressão não é só menos marcante. Ele confunde o cérebro de quem olha. Nosso cérebro lê rostos em menos de 1 segundo. Procura movimentos pequenos no rosto para entender as intenções da pessoa. Quando não encontra nada, o cérebro fica meio perdido. Classifica a pessoa como estranha ou até não confiável. É meio pesado, mas é assim que funciona. Fizeram um experimento com 200 pessoas. Metade manteve o rosto expressivo, normal, a outra metade foi orientada a manter o rosto neutro por 3 meses. O resultado foi impressionante. O grupo do rosto neutro foi visto como muito menos marcante, bem menos confiável e até menos humano. Isso é usado de propósito em alguns treinamentos. Pessoas em certas funções aprendem a manter o rosto neutro de propósito, para não chamar atenção, para serem esquecidas. Mas você não quer isso, só que está desenvolvendo isso sem querer. Como? Simples. Você passa o dia inteiro olhando para a tela. Celular, computador, televisão, rosto parado, músculos não sendo usados. Com os anos, você não só parece mais velho, você parece menos vivo. E as pessoas sentem isso quando olham para você. Como você conserta? Tem um método bem simples. 2 minutos por dia na frente do espelho. Faz expressões exageradas. Levanta as sobrancelhas no máximo que conseguir. Sorri mostrando todos os dentes. Franze a testa inteira. Pode parecer bobeira, mas funciona. Atores fazem isso há décadas. E eles têm presença de sobra. O quarto hábito agora é sobre algo que você faz o dia inteiro sem perceber. Quarta coisa, a forma como você se move. Como você anda pelos lugares. Você anda rápido? Com pressa? Como se tivesse atrasado para tudo? Ou você se move devagar? Com calma? De forma pensada? A maneira como você se move conta uma história sobre você. E as pessoas leem essa história de forma automática. Estudos mostram que existe um padrão nisso. Movimento apressado sinaliza falta de controle, desespero, posição inferior. Movimento calmo e com intenção sinaliza controle, segurança, liderança. Fizeram uma observação bem legal em ambientes corporativos. Filmaram executivos e estagiários entrando em reuniões. Analisaram como cada um se movia. A diferença era clara. Executivos andam bem mais devagar, movimentos muito mais pensados, param antes de fazer qualquer coisa.
Estagiários andam rápido, movimentos meio nervosos, sem pausas. Mesma porta, mesma sala, mas a energia é totalmente diferente. Testaram se isso era coisa de personalidade ou se dava para aprender. Pegaram 100 pessoas comuns. Metade aprendeu a andar 30% mais devagar durante 2 meses. O resultado? Essas pessoas foram vistas como muito mais confiantes, bem menos ansiosas e com cara de quem manda. Só por andar diferente. Por que isso funciona tão bem? Porque movimento rápido e nervoso mostra que você não tem controle. Movimento calmo e pensado mostra o oposto. E você provavelmente anda com pressa o tempo todo. Não importa a sua idade ou o que você faz. Se você se move apressado, você é tratado como alguém sem poder. Como você muda isso? Da próxima vez que for de um lugar para o outro, anda 20% mais devagar do que o normal. Ombros para trás, cabeça erguida, movimentos pensados. Parece simples demais? Pode ser. Mas repara como as pessoas reagem diferente. Como elas abrem espaço para você passar. Como te olham nos olhos. Como te respeitam mais. E agora sim, vem o hábito número 5. O que eu prometi lá no começo. O mais poderoso de todos. E também o mais fácil de você consertar. Quinta coisa. Sua voz. O jeito que você fala. Não o que você fala, mas como você fala. Esse aqui é o hábito mais poderoso. E é o mais ignorado também. Pesquisadores classificaram isso como voz sem energia. E descobriram que isso apaga sua presença mais que qualquer outra coisa. Deixa eu te mostrar a diferença. Imagina alguém falando assim, sem energia nenhuma. Eu tenho uma ideia muito boa. Agora imagina a mesma pessoa falando com energia. Eu tenho uma ideia muito boa. Mesmas palavras exatas. Mas a energia é completamente diferente, né? Estudos mostraram algo impressionante. Voz sem variação reduz o interesse de quem está ouvindo em mais de 70%. Reduz a chance da pessoa lembrar do que você falou em quase 70% também. E reduz sua presença em mais de 80%. Por que isso acontece? Porque voz sem energia sinaliza falta de paixão, falta de interesse, falta de vida. Simples assim. Sabe por que tem palestras que viralizam e outras que ninguém assiste? Não é só o conteúdo, é a forma de falar. Variação na voz. Pausas bem colocadas, energia palpável. A mesma palestra falada de forma monótona não prende ninguém. Fizeram um teste com discursos idênticos. Mesmas palavras, mesmo texto. Mas gravaram de 2 formas. Uma voz sem variação, sem pausas. Outra voz cheia de vida, com variação de tom e pausas bem colocadas. Fizeram pessoas ouvirem. A diferença foi brutal. A voz sem vida. Quase ninguém lembrava do conteúdo no dia seguinte. Todo mundo achou desinteressante. Avaliaram como baixa presença. A voz com energia. A maioria lembrava bem do conteúdo. Quase todos acharam interessante. Avaliaram como presença forte. Como você conserta sua voz? Primeiro passo. Grava sua voz por 30 segundos. Pode ser falando qualquer coisa. Depois escuta. Seja honesto. Você varia o tom ou é tudo no mesmo nível? Aí você pratica falar com pausas, dando ênfase em algumas palavras, variando o volume. 2 semanas fazendo isso e sua presença explode. Mas ainda faltam 2 hábitos. E o número 6 é sobre algo que você faz todo dia achando que tá tudo bem. Sexta coisa. Sua postura corporal. Como você posiciona seu corpo? Você fica com os braços cruzados, ombros meio caídos, corpo todo fechado? Quase todo mundo faz isso. E quase todo mundo fica invisível por causa disso. Mas tem algo mais profundo aqui. Estudos mostraram que sua postura não só muda como as pessoas te veem, ela muda como você se sente por dentro também. Isso é pesado. Fizeram um experimento bem conhecido. Pegaram 100 pessoas, dividiram em 2 grupos. Grupo 1, 2 minutos em postura aberta, ombros para trás, peito aberto, braços relaxados. Grupo 2, 2 minutos em postura fechada, braços cruzados, ombros caídos, corpo todo encolhido. Mediram os hormônios antes e depois. O resultado foi chocante. Grupo 1. Hormônio de confiança subiu 20%. Hormônio de estresse caiu 25%. Grupo 2.
Hormônio de confiança caiu 10%. Hormônio de estresse subiu 15%. Só 2 minutos. E os hormônios mudaram de verdade. Ou seja, postura fechada não só parece fraca. Ela te deixa fraco quimicamente. Você se sente menos confiante porque seu corpo está literalmente menos confiante. Por que isso funciona assim? Porque seu cérebro lê a posição do seu corpo e ajusta sua química baseado nisso. Corpo aberto significa segurança. Corpo fechado significa perigo. E seu cérebro reage de acordo. Isso é usado em treinamentos para preparar pessoas antes de situações difíceis. 5 minutos em postura de poder, como chamam. Aumenta a confiança. Reduz a ansiedade. Prepara para confronto. Mas você provavelmente passa o dia inteiro em postura fechada e vai ficando quimicamente mais fraco sem entender por quê. Como você muda isso? Simples e poderoso. Todo dia, antes de qualquer coisa importante, fica 2 minutos em pé, ombros para trás, peito aberto, braços relaxados ou levantados. Pode parecer estranho no começo, mas funciona de verdade. E agora vem o último hábito, o número 7. O mais sutil de todos, o mais difícil de perceber, mas também o que define tudo. Esse aqui vai fundo. 7ª coisa, falta de intenção, ausência de propósito. Esse é o mais profundo, e quase ninguém fala sobre isso, porque não é sobre seu corpo, não é sobre sua voz, é sobre sua energia interna. Pesquisadores descobriram algo importante. Fizeram um estudo com 200 pessoas. Metade tinha clareza sobre o que queria em cada situação. Objetivo claro, intenção definida. A outra metade ia fazendo as coisas no automático, sem pensar muito sobre o porquê. Observaram por meses. A diferença foi enorme. O grupo com intenção clara conseguiu os resultados que queria na maioria das vezes. Foi visto como muito mais presente pelas outras pessoas. Reportou se sentir bem melhor. O grupo sem intenção conseguiu bem menos resultados, foi visto como menos presente, reportou mais ansiedade. Mesmas pessoas, mesmas capacidades. A única diferença real era a intenção. Descobriram algo que é quase filosófico. Presença não vem de técnicas, vem de você saber por que está fazendo o que está fazendo. Quando você entra num lugar, você sabe por que está ali? Quando você fala com alguém, qual é sua real intenção? A maioria das pessoas não pensa nisso. Elas só vão vivendo, indo de um lugar para o outro, fazendo o que precisa ser feito, sem propósito claro, sem energia direcionada, sem presença. Desenvolveram um método simples para isso. Antes de fazer qualquer coisa, responde 3 perguntas. Por que eu estou fazendo isso? Que resultado eu quero alcançar? Que energia eu quero trazer? 30 segundos pensando nisso. E os resultados melhoraram muito. Por quê? Porque quando você define sua intenção antes de agir, seu cérebro muda. Ativa áreas específicas. Você se move diferente. Fala diferente. Age diferente. E as pessoas captam isso de forma inconsciente. Sem intenção, você é só mais um corpo se movendo por aí. Com intenção, você tem presença real. Como você cultiva isso no dia a dia? Método simples. Antes de entrar em qualquer lugar, para por 3 segundos. Pergunta para si mesmo: por que eu tô aqui? O que eu quero dessa situação? Que energia eu quero trazer agora? 3 segundos só. Mas isso muda completamente como você aparece para os outros. Porque presença não é sobre técnicas mirabolantes, é sobre você estar realmente presente. De verdade. Então, resumindo: 7 hábitos que apagam sua presença. Respiração errada, só com o peito. Desviar o olhar rápido demais. Rosto sem expressão, sem vida. Se mover com pressa, sem intenção. Voz sem energia, monotonia. Corpo fechado. Postura ruim. Falta de propósito claro. Todos foram identificados em estudos sérios. E todos são usados para treinar 2 tipos de pessoas: as que precisam ser marcantes e as que precisam passar despercebidas. E você provavelmente está vivendo como alguém que passa despercebido, sem nem saber. Mas agora você sabe exatamente o que está acontecendo. E saber isso muda tudo. Você não precisa consertar tudo de uma vez. Escolhe um hábito, só um, e trabalha nele por 1 semana.
vai perceber como o mundo começa a te enxergar diferente. Porque presença não é algo que você nasce tendo ou não. É uma escolha que você faz. Escolha de respirar diferente, olhar diferente, se mover diferente, falar diferente, estar diferente. E aí, esse vídeo te ajudou? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Até o próximo!